através do Facebook, do YouTube, você pode acompanhar conosco. Domingo que vem será o encerramento. E aí, continue participando. Domingo que vem à noite, um grande encerramento, campanha de Daniel. Você encontrou Daniel, capítulo 5? Então vamos aproveitar e falar sobre um pouco mais sobre Daniel. Diz assim a palavra de Deus. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e deu vinho à presença dos 1000. Quando Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem os reis e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém, e beberam neles os reis, os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, seus joelhos batiam no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao seu pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Beltsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos na minha presença os sábios encantadores, para lerem esta escritura e me fazer saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer saber sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então respondeu a Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus presentes a outra. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matavam a quem queria, e a quem queria deixava com vida, e quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. Seu coração foi feito semelhante dos animais
e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe comer a erva como dos bois, do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres, tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que te traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medo-persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, e puseram cadeias de ouro ao seu pescoço, e proclamasse que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Obrigado, Pai, pela tua palavra, sobre a qual, meu Deus, agora pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para entender, meu Deus, e aplicar na nossa vida. Vem, Senhor Espírito Santo, com a tua luz, dê-nos graça para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Texto grande, mas a gente tem sempre que ler tudo isso. A gente sempre fala do livro de Daniel, mas na verdade é a palavra de Deus. Amém? Pois o livro, embora fale sobre Daniel, o personagem principal aqui, sem dúvida, é a atuação de Deus. Embora falamos em todo o tempo sobre campanha de Daniel, nós temos que muito mais enfatizar é aquilo que Deus fez na vida e através da vida de Daniel. E assim é o que Deus faz na nossa vida e também através de nós. No começo desse texto, ele tem uma história muito interessante. Se você conhece um pouco da história bíblica, vai saber, até mesmo no capítulo anterior, no capítulo 4, ele conta todas essas histórias de como o povo chegou ali, e especialmente no capítulo 2, quando foi, capítulo 4 mesmo, um pouco sobre o que aconteceu com o pai desse rei Belsazar. Para você lembrar um pouco da história, o povo de Israel estava lá em Jerusalém, lá na terra onde Deus havia colocado, mas o povo havia ficado muito rebelde contra Deus, e Deus permitiu então que o pai desse Belsazar, o chamado Nabucodonosor, ele cercasse toda a região e dominasse sobre toda aquela terra, inclusive destruindo o famoso templo de Salomão que havia sido construído. Nabucodonosor então remove toda a população, você lê isso nos livros de Reis, e ele leva todo mundo para a Babilônia, que fica ali hoje na região onde é mais ou menos o Iraque. Quando o templo foi destruído, eles levaram tudo que estava ali. Toda aquela grandeza que a gente lê no livro de Crônicas, no livro de Reis, do templo, foi tudo destruído. O ouro, a arca, tudo foi levado. No entanto, quando o povo foi, já tinha quase 70 anos que eles estavam ali, no cativeiro, presos, ou a gente fala preso, né? Mas na verdade estavam impedidos de voltar para a terra deles. Era uma maneira que o povo da Babilônia, o Império Babilônico fazia, removia as pessoas para alterar ali a sua cultura e a sua forma de pensar. Mas já havia se passado quase 70 anos. E se tinha levantado uma outra grande nação, ou duas grandes nações, estavam juntas, os chamados Medo-Persas.
que viviam ali também na região. Os persas, na verdade, são hoje o que são os iranianos. Então, é a região ali muito parecida. Essa guerra, essa confusão que tem no Iraque e no Irã, acontece desde os tempos bíblicos e já a confusão ali já é grande. Mas nesse dia, quando esse texto aconteceu, esse filho do rei Nabucodonosor, Belsazar, ele estava fazendo uma coisa muito louca, porque o império dele já estava em guerra com esses chamados persas. E ele então faz um grande banquete. Imagina um banquete para mais de 1000 pessoas, os seus servos, os seus grandes. Era um grande banquete político. E ele então começa a se vangloriar das conquistas da grande cidade de Babilônia. Babilônia, naquele tempo, tinha uma das maravilhas do mundo antigo, era chamados jardins suspensos. Era sem dúvida uma grande nação, uma forte potência. Era um povo que tinha uma boa ciência, era um povo que tinha um bom conhecimento, era um povo muito guerreiro. E ele então estava se vangloriando juntamente com os seus chefes, os seus líderes. E no meio desta festa, no meio desse banquete, e aí você usa o termo aqui concubina, para não dizer outra coisa, é um eufemismo para falar que estava uma verdadeira orgia, era uma bagunça sem limite. Eles então, Belsazar teve uma ideia: olha, é o seguinte, nós somos os melhores, nós somos acima de todo mundo, ninguém pode nos resistir, nossos deuses são os melhores. E ele então lembra daquilo que do pai dele tinha conquistado em Israel, e manda trazer os utensílios que estavam no templo, todos eles muito bem feitos. Eram os copos que se usavam, eram as travessas que se usavam na hora do sacrifício. Ele mandou trazer tudo aquilo, e eles começaram a dizer: está vendo o quanto nós somos fortes? Aqui nós destruímos, derrubamos grandes nações. Se diziam que era Deus grande e poderoso, está aqui, olha só, nós somos muito melhores do que isso, somos muito maiores do que isso. Se vangloriavam e faziam uma grande festa. E de repente, sem mais nem menos, uma mão começa a escrever na parede. E escreve 4 palavras. E o rei, ele se estremece. Ele não entende o que está escrito, porque foi escrito em hebraico. Ele chama as pessoas para trazer a instrução, ninguém consegue. E então a mãe dele diz: olha, existe um homem chamado Daniel. Daniel, que se você ler no capítulo 4, ele já havia revelado o sonho do pai de Belsazar, o famoso Nabucodonosor. Quando ele é colocado na presença dele, você vê aí o que aconteceu no texto. Ele chama a história. Daniel fala: olha, não quero presente, não precisa nada disso, não precisa me adular. Eu vou dar a resposta daquilo que aconteceu. Mas antes, ele fala a realidade. Seu pai foi grande, um dia se exaltou, Deus o fez com que ele ficasse louco, porque não glorificou a Deus. E você está seguindo no mesmo caminho. Você sabe de tudo aquilo que Deus fez. Você agora pegou, não teve temor de Deus. Você se levantou, se exaltou. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, você desprezou. E agora você vai saber que Ele dá a quem Ele quer. E ele então leu a escritura em hebraico. Meme, que significa, era um peso de medida, né? Era como se fosse uma moeda. Ele disse: olha, o seu reino foi medido. Tekel, que era mesmo uma linguagem de um peso, e você foi pesado. E por fim, parsim significa partir, o seu reino foi tirado de você. Naquela noite, o homem morre. Tempos depois, alguns meses depois, os persas tomam então a grande cidade. Em todo esse texto, em toda essa história que lemos e que eu expliquei aqui rapidamente, nós temos lições preciosas. A primeira delas: Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus controla tudo. Põe a mão no seu coração e diga: o nosso Deus está no controle de todas as coisas.
A grande lição que nós aprendemos, talvez, é que Deus conhece a história e Ele é o autor da história. Às vezes nós não entendemos todas as situações que estão à nossa volta, no meio de pandemias e dificuldades e lutas e problemas. Deus está no controle. Ele é o Altíssimo. E a nossa fé, a nossa esperança precisa estar posta nele. Nós precisamos cada vez mais conhecer o Senhor a qual nós servimos e firmar a nossa fé em Deus, a nossa esperança em Deus. Ele é que é o controlador de toda a história. Aí alguém vai me dizer assim: bispo, então por que Deus está permitindo? Meu querido, essa é uma ótima pergunta. Deus sabe de todas as coisas. Nós somos tão pequenos em relação à grandeza e à sabedoria de Deus. Nós somos tão pequenos em relação a tudo aquilo que Deus pode fazer. Por isso que a expressão é muito interessante. Daniel vai dizer: olha, Ele é o Deus Altíssimo. Para explicar para uma pessoa, naquele tempo que tinha várias divindades, que havia uma divindade para cada fenômeno na natureza, eles tinham os deuses da guerra, eles tinham, não é? Como hoje tem isso, não tem? Você já ouviu a expressão? Existe os deuses do futebol, existe os deuses de não sei mais o que, os deuses da política. Naquele tempo isso era muito mais forte. Mas Daniel começa a dizer: entenda que eu estou falando não é dessas divindades que você tem aqui, não é de pau, não é de pedra, não é de riqueza. Estou falando daquele que é Altíssimo, que está acima de tudo isso, que não se confunde com a criação, que é o Criador de todas as coisas, que é superior a tudo isso. Deus está acima de todas as coisas. A gente tem que ter isso como lição. Sabe, na descrição de Daniel, ao ele falar sobre os reis, ele dizia: olha, o rei dá vida para quem ele quer, ele dá, ele tira. Ele achava que era forte demais. Essa semana disseram: olha, a culpa da morte das pessoas é do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro diz: a culpa é do governador. Todo mundo está culpando um, culpando o outro, como se um homem tivesse condição realmente de dar ou tirar a vida, como se realmente tivesse nas mãos poder para isso. Não tem, por mais que queira. Porque o ministro do STF, por mais que queira, são fracos perante ao nosso Deus, que é o Deus Altíssimo. Deus ainda continua no controle de todas as coisas. O nosso Deus é o Deus Altíssimo. Agora, uma outra lição que esse texto nos ensina é sobre isso, que as pessoas, os homens, eles querem se tornar grandes, fortes e poderosos, que eles usam a sua força, o seu poder, força e poder humano, e acreditam que são melhores do que todos, que são maiores do que todos, que exaltam o seu coração em cima das suas conquistas. Pobres que são, quando a gente pensa que não precisa de Deus. Essa pandemia tem sido uma grande demonstração disso, não é? Tem sido. Porque aquilo que os homens sempre exaltaram, de repente se descobriu que eles não conseguem. Não tem homem poderoso no mundo. Disseram: Donald Trump é o homem mais poderoso do mundo. Milhares de pessoas estão morrendo pelo vírus. Não tem como deter, não tem esse poder. Pode tentar culpar, coitado, ele é só um homem. Olha, a China é a maior nação do mundo. Está lá o grande primeiro-ministro da China. São só homens. Sua força, ela se cai diante disso. Olha, está lá as grandes economias da terra. De repente o dinheiro foi embora. As economias, as vendas, os negócios, por conta de um vírus. Quem tem o controle disso? Como é que segura isso? Não segura.
Isso faz com que o homem, deveria fazer com que o homem ficasse mais humilde. A gente diz assim, é a ciência, é a coisa que estão falando, conhecimento do homem, a ciência. O que a ciência tem feito nisso? A Organização Mundial de Saúde, órgão da ONU, tem um dia que ele fala uma coisa, tem um dia que ele fala outra, tem um dia ele diz, usa máscara, tem um dia que ele diz, não usa máscara. Primeiro começou dizendo que não era para usar máscara. Eu me lembro muito bem disso, isso tem poucos meses. Vamos usar máscara, não precisa. Vamos usar luva, não precisa. Agora, vamos fazer uma lei, todo mundo usa máscara. Olha, a ciência diz que é para você ficar em casa. Agora a ciência diz, não, você tem que correr para o hospital. A ciência diz, toma o remédio. Depois a ciência diz, cadê a ciência nisso? E estão dizendo assim, confia na ciência. Aonde está a ciência? Aonde está a verdade nisso? Que em questão de dias, as questões mudam. A ciência se mostrou fraca nesse sentido. Agora disseram que fizeram as primeiras vacinas. Saiu a vacina da China. Ciência. O governador de São Paulo, temos que acreditar na ciência. A China fez a vacina. Vacina eu aqui. Tem lá o vídeo, você pode procurar. Sendo vacinado. Agora, 2 semanas depois da vacina que ele tomou, ele pegou o tal do Covid. Está lá o João Dória com o coronavírus. Cadê a vacina? Essa semana a Rússia disse, fiz a vacina. E os outros disseram, sei se funciona. Poder do homem se mostra fraco. Aquilo que o homem tanto se vangloriava e dizia, eu consigo, sou grande, sou forte. E Deus disse, não é. Não é. Apesar de tudo isso, não glorificam a Deus. E aqui tem um terceiro ponto que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã. Aonde está Deus nessa causa? Sabe, as pessoas, esses dias eu fui participar de uma live e as pessoas fizeram uma pergunta. Todo mundo fez a mesma pergunta. Nesse tempo, a fé diminuiu ou aumentou das pessoas? Minha resposta foi, olha, quem tinha fé aumentou, quem não tinha, ficou menor. Quem acreditava, está mais firme. Amém? Eu disse, olha, os irmãos da igreja estão firmes, estão orando, estão buscando a Deus. Mas aqueles que não acreditavam, aqueles que não tinham fé, eles estão cada vez mais duvidando. A gente viu, por exemplo, fechando igrejas. Nós fizemos aqui um evento na porta da igreja, né, um drive-thru. Passa aqui, vamos orar. E tinha gente falando mal das igrejas. Fizemos um drive-in lá na pecuária. Foi muito interessante. Pegamos a autorização de todo mundo. Não somos negligentes, fazemos parte da sociedade. Nós queremos que as pessoas sejam abençoadas. A gente pegou autorização da polícia, do corpo de bombeiro, da prefeitura, da comitão do Covid. Pegou de todo mundo que precisava. Tinha até um carro do corpo de bombeiro, embora a gente tivesse de frente. E teve gente que disse que absurdo, não pode. Todo mundo dentro do seu carro, não pode. Que absurdo, que falta de responsabilidade. Que povo mais ultrapassado. Ainda assim as pessoas perseguem. Em Recife, o governador proibiu de abrir a igreja, ninguém podia nem entrar na igreja. Aqui em Goiás, a gente ainda podia fazer como a gente está fazendo na campanha de Daniel, né? A gente tem 2 cultos e a gente pode fazer as transmissões. Lá em Recife, em Pernambuco, o governador proibiu, não pode nem ir para a igreja, não pode nem abrir a igreja. E o pastor foi abrir a igreja para entrar, para fazer a transmissão, mandou o fiscal fechar. Isso é perseguição religiosa. A fé das pessoas aumentou para aqueles que têm fé. Glorifica ainda a Deus. Daniel, ele disse isso, olha, vocês são fortes, achou que era forte, achou que era poderoso.
achou que podia brincar com as coisas de Deus. Eles pegaram aquilo que era para ser usado para a glória de Deus e disseram: isso é bobagem. Os utensílios que eram usados no templo, disseram: isso é pura bobagem. Ainda assim as pessoas fazem isso. Você tem aqueles que zombam das coisas de Deus, que riem daqueles que oram, que zombam daqueles que clamam. Olha, a igreja aqui tem sido um dos lugares mais seguros para você estar. Ontem eu estive em Goiânia, fui visitar a Maria Helena, para orar com ela e a filha dela, e depois passamos no supermercado, no Carrefour lá em Goiânia, lotado de gente. Ficamos lá e eu falei para a bispo: bora, lotado de gente. Garanto que aqui está muito mais seguro. Espaço aqui, o que a gente tem feito. Mas as pessoas ainda querem brincar com as coisas de Deus, como fez Belsazar, dizendo: isso é uma bobagem. O que acontece? De repente, sem mais nem menos, se escreveu na parede uma mão. A mão de Deus determinou a escritura. Você foi medido, você foi pesado, e você agora vai ser dividido. E aqui tem um último ponto que eu quero trazer para os irmãos. Chega um momento na vida, na história da humanidade, isso acontece de tempos em tempos, que a mão de Deus vem para julgar a terra, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Daniel, ele disse: Ele dá a quem Ele quer. Diz o texto sagrado. Você se levanta contra isso, você se esquece de que Deus, Ele dá a quem Ele quer, Ele tira também de quem Ele quer. Ele tem nas mãos todo o poder, diz o versículo 21. Olha só, diz o texto: foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi semelhante ao dos animais, sua morada foi com os jumentos monteses, e foi comer erva como o dos bois. Ele falava de Nabucodonosor, está no capítulo 4. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Deus ainda tem domínio sobre toda a terra. Ele ainda é poderoso. Ele ainda é o Todo-Poderoso. É como se Deus, Ele dissesse assim: olha, vai vivendo. Ele vai olhando, Ele vai conduzindo. Mas tem tempos que a Bíblia diz que Deus entrega ao homem a sua vontade. Está lá no capítulo 1 de Romanos. Chega momentos em que Deus, Ele diz assim: você quer ir por esse caminho? Faz o que você quiser. E no meio dessa história, chega um instante em que o julgamento de Deus vem sobre a terra, que a mão de Deus aponta. Isso acontece na história das nações, isso acontece na história dos reinos. Agora, isso também acontece de maneira individual nas nossas vidas. O grande rei Belsazar, que começou a noite no banquete, terminou morto. A história dele como um grande rei, fez uma grande festa, disse: eu sou o maior de tudo, eu sou todo poderoso, eu sou grande, eu sou forte, eu estabeleço. No fim da noite, alguém o assassinou e ele terminou morto. Aonde estava o poder dele? Assim também muitas vezes é sobre a nossa vida. Vem sobre as pessoas, vem sobre os reinos. Não tem ninguém em que a impiedade ela cresce de tal forma que o julgamento uma hora não apareça. Não tem nada escondido que uma hora não venha a ser revelado. Não tem gente que possa pensar que é grande, forte e poderoso, que em algum momento a mão de Deus, ela de certa forma não intervém se essa pessoa não se arrepender, se não se converter dos seus pecados, se não reconhecer que Deus, Ele é o Altíssimo. Isso tem uma aplicação muito grande na nossa vida. Agora, falando de maneira individual, nós temos que entender que Deus continua no controle da história da nossa vida. Nós não podemos brincar com aquilo que são as coisas de Deus.
como se usar os utensílios, aquilo que Deus fez para a glória dele, usar de maneira irresponsável. E chega uma hora que Deus está pesando a nossa vida. De tempo em tempo, Deus está nos colocando numa balança. Deus passa o prumo na nossa vida, Deus passa a trena. Como para ver assim, se você está na medida. Será que Ele está na medida? Será que Ele está passando? Será que Ele está faltando? Sabe, tem um prumo que diz lá no livro de Ageu que Deus passa. De tempo em tempo Deus vem medindo, sejam reinos, sejam povos, sejam nações. Isso, Deus continua no controle. De repente Ele passa. E não tem ninguém que possa pensar que é poderoso, que Deus não venha estender a mão sobre ele. Uma hora Ele diz, está em falta. Sempre Deus chama para o arrependimento. É curioso nessa história, eu tenho absoluta certeza de que o julgamento veio sobre ele, mas os julgamentos de Deus, eles nunca vêm sem aviso antes de arrependimento. Deus chamando, arrependa-se dos seus pecados. Pare com a injustiça. Leve a vida espiritual mais a sério. Aonde Deus está? Deus não está fazendo nada. Eu estou bem, eu estou bom, eu estou grande, eu estou rico. Deus está medindo. Está pesando. Será que está mesmo? Como é que está a sua vida? E aí chega uma hora que o juízo vem. É só você olhar. Inúmeros são os exemplos que estão à nossa volta. Eu tenho um caso que eu me lembro que aconteceu, e todos aí podem se recordar dele na internet, que eu gosto sempre de citar como exemplo de julgamento de Deus. Você tem esses julgamentos dos políticos aí que estão acontecendo. O cara acha que é poderoso, que é invencível, que está ali, que está escondendo, que ninguém vai punir, que ninguém está sabendo, de repente as coisas aparecem e vêm à luz. Eu me lembro de um caso de um homem que ele era médico e ele estava abusando de adolescentes. E ele foi abusando, e o camarada gravava isso. Ele fazia as filmagens, o adolescente ia para a consulta, ele dava um comprimido, o adolescente dormia, e ele então abusava dos adolescentes e filmava. Um belo dia, ele resolveu jogar as fitas, na época era fita de videocassete, quem tem mais de 30 aqui sabe o que é. Jogar as fitas que ele tinha gravado fora, isso já aconteceu, já tem um tempo. O que foi curioso é que ele jogou tudo, juntou tudo, porque tudo aquilo era prova. Ninguém sabia, ninguém tinha visto. Ele pegou e jogou tudo fora. No dia que ele jogou fora, pensando, escapei do juízo. Ele jogou, era num prédio, ele jogou num container que estava lá no estacionamento. Jogou, estava ali. Naquele dia tinha uma pessoa, um pintor, pintando as paredes do estacionamento. Ele subiu na escada para poder pintar uma parte, fazer um recorte. Quando ele subiu na escada, ele olhou no tambor de lixo, viu as fitas. Ele pensou, vou levar para poder gravar meus programas de televisão. Ele tira as fitas do lixo, leva para casa. E aí ele tem a seguinte curiosidade, o que será que tem nessas fitas? E aí quando ele coloca, ele vê o médico abusando, ele pega as fitas, leva para a delegacia, denuncia, conselho tutelar vem, a polícia vem, ele é julgado, condenado e preso. Agora isso tem cabimento? Uma hora o juízo vem. Não existe ninguém que seja grande, forte e poderoso, que pense que está acima de tudo e de todos. Você vê esses ministros do STF, você vê presidentes, grandes nações. Essa semana a França aprovou uma lei que praticamente diz assim, olha, a pessoa pode abortar até o 9º mês sem qualquer motivo. Abriu um precedente para isso. Você acha que isso não tem um julgamento, uma hora a mão de Deus não pesa em cima? Mas será que muitas vezes não vem também sobre nós? Como veio sobre aquele reino.
e veio sobre a vida de Belsazar. E como diria meu sogro, se você vê a barba do vizinho pegando fogo, coloca a sua de molho. Entenda, meu querido, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus é Senhor e soberano sobre toda a história. Ele é o Altíssimo. Tudo que temos nós precisamos glorificá-lo, porque de tempo em tempo Deus nos mede e Deus nos pesa. E se chegar em falta, e se não houver mudança, se não houver arrependimento, o juízo de Deus, ele não tarda e ele não falha. Não tarda e não falha. Vamos orar. Põe a mão sobre o seu coração, pense um pouco sobre isso. Fale com Deus e diga: Senhor, quero que minha vida esteja em conformidade à tua vontade. Meu Deus, quebranta o meu coração. Meu Deus, perdoe as minhas faltas. Meu Deus, eu quero viver na tua vontade. Meu Deus, eu quero ter a vida espiritual, não quero brincar e desprezar aquilo que é feito para a tua glória. Senhor, meu Deus soberano, tu és o Deus Altíssimo. Tu habitas no alto e sublime lugar, mas também habita no coração contrito para trazer vida. E agora, Senhor, apresentamos nosso coração e a nossa vida perante o Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus Altíssimo, está nas tuas mãos o controle de todas as coisas. E que momentos difíceis como esse que estamos vivendo agora, serve tanto para fortalecer a fé daqueles que creem, como também, meu Deus, para trazer juízo sobre aqueles que te desprezam, que se afastam de ti. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que creem e que perseveram. É verdade, Pai, temos faltas e falhas, mas nós confiamos no Senhor. Perdoe, meu Deus, as nossas fraquezas, não nos deixes cair na tentação, livra-nos do mal, pois o reino é teu e a glória e o domínio para sempre. Pai, abençoe cada um que agora me ouve, fala, meu Deus, ao coração, meu Deus, quebranta, que estas palavras, meu Pai, nesta manhã, possam gerar este quebrantamento antes que venha a mão do Senhor, a mão do juízo, que mede, que pesa, meu Deus, e que traz a sentença. Oh, meu Deus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assim, meu Deus, oramos por cada um, clamamos, Pai, que haja o quebrantamento, o arrependimento, que sejam dias, meu Deus, de nos despertarmos para o Senhor e de vivermos a vida para a tua glória. Assim, meu Deus, nós oramos em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor.